Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos lá, então, mais uma sessão de cenários aqui. Bater um papo aí dos últimos 15 dias para cá. Vamos lá. E a soja que vinha no movimento de alta mais forte, né? Então a gente vê aqui essa subida que ela pegou. Já na última sessão a gente já começou a dar sinais de que estava perdendo força. O ponteiro, pelo contrário, o ponteiro agora está andando na direção do vermelho. O número de praças com viés de baixa vem crescendo. E ela parece estar mais estabilizando, né, aqui nesse patamar do que com uma tendência de alta. E aí a gente olha os futuros, teve uma pequena altinha, né, da sessão, depois ele quase que está estabilizando aqui por volta desses números, tá certo? Então, olhando para o lado da soja, né, nós temos aí basicamente 4 pontos aí, né? Safra recorde, então Brasil 180,1, aumentou, a última revisão da Conab subiu mais um pouquinho a previsão, e projetando também, o USDA projetando 186 milhões de toneladas, ou seja, uma safra Brasil, o ano que vem, mesmo com esse cenário todo de prejuízos, de quebras, de juros altos, o produtor, a expectativa aqui do USDA é que a gente tenha um aumento ainda de produção no Brasil. Geopolítica, há uma expectativa, né, dos acordos melhorarem, e você tem a questão do Trump, que além do acordo de 25 milhões de toneladas ano, que ele já tinha fechado para a soja até 2028, ele fechou mais um acordo mais amplo de 17 bilhões por ano de alimentos. E aí pode ir para carne, pode ir para qualquer alimento que os Estados Unidos exporte para a China. Então você tem mais um acordo do Xi Jinping abrindo um leque de produtos aí, e isso pode vir para a soja, que é o produto mais exportado, né? Então você pode acabar tendo aí alguma coisa refletindo na soja. Em termos de câmbio, a gente conversou um pouco, né? Aparentemente o câmbio de 5 e pouco é um câmbio razoável, talvez podendo até vir abaixo caso essa guerra acalme, caso a gente comece a ter um Brasil fluindo para uma eleição de trocar o governo atual por um outro governo que faça controles fiscais e se preocupe mais com esse risco econômico. E pelo lado do clima, então, nós temos o El Niño chegando aí, então isso vai estar impactando aí o panorama da soja. Olhando, então, o maior aqui, olhando a produção, então temos uma produção maior Brasil, temos uma segunda maior produção dos Estados Unidos, que volta à área do milho, que ele havia reduzido a área do milho na safra anterior, ele volta à área para a soja, aumentando aí, sendo potencial da segunda melhor safra americana. Então, safra que vem, muita oferta, dólar podendo se valorizar, prêmios possivelmente abertos, porque os Estados Unidos, na última vez que ele incentivou o consumo de óleo e de biodiesel, lá os prêmios aqui no Brasil abriram em relação a Chicago. Então, o prêmio potencialmente abrindo, mas estando trabalhando um pouco mais aberto. E aí você tem, então, uma soja que não tem potencial de preço muito melhor, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso e trabalhar esse cenário da soja. Você tem a safra atual, que eu comentei, e as exportações estão indo bem, principalmente agora nesse período, mas no segundo semestre você pode acabar sofrendo um pouquinho mais com a safra americana chegando ao mercado. Soja dos Estados Unidos está caminhando bem no plantio, indo tudo em ordem, a emergência está indo boa, então você tem aqui uma situação positiva aqui, pelo menos inicial, para a soja americana. Clima americano de 8 a 14 dias, aí para frente tranquilo, nada sério, um pouquinho aqui abaixo, mas logo em seguida, na outra semana, isso aqui, terceira e quarta semana, você já vê melhora no cinturão aqui, no Corn Belt, então, sem grandes problemas também aparecendo aí nas próximas semanas. Produção global, como eu comentei, então nós temos um nível de estoque de soja alto e uma produção global crescendo. O consumo também cresce. Soja muito barata faz com que o consumo cresça, e aí você tem, então, esse lado
do consumo bom para equilibrar o mercado, né? Então, quedas grandes, não acho que tem, trabalhando aí, não vejo tanto grandes quedas, mas você tem uma oferta que não é pequena e um ponto que ainda é difícil de medir, mas que seria um risco climático. Esse risco climático vai estar presente na próxima safra, a princípio atingindo Matopiba, que não é a região mais produtora, né? Mas pegando o centro-oeste com clima e sul, que são regiões bem importantes, com climas com veranicos e com chuva. Se esses veranicos ocorrerem na época do enchimento de grão, você tem impactos normalmente fortes na produtividade. Então, enfim, vai ser monitorar clima, né? Margem. Então, nós temos aqui o farelo de soja caindo suavemente, muita soja no mercado, não faz sentido ele subir. O óleo de soja, sim, temos aquele panorama dos óleos globais, óleo de palma, tudo indo muito para o biocombustível, uma demanda forte por biocombustíveis, então o óleo se mantém num patamar possivelmente melhor, né? E trazendo aí, então, um equivalente soja na indústria mais elevado, enquanto a soja sofre com a oferta elevada. Isso faz a margem da indústria estar boa, ela vai estar compradora, provavelmente no ano que vem as margens vão estar boas. E aí, olhando para futuro, então eu não consigo enxergar uma grande alta, né? Talvez uma recuperação de mercado aqui para os patamares do ano que vem, na entre safra, e depois voltando a cair. Então, trabalhar olhando para os futuros de longo prazo, verificar se você tem potencial de preço melhor que essa safra ou igual a essa safra. Trabalhar muito a compra de insumos, e aí eu digo para vocês, já estamos com o terceiro cliente que está fechando compra de insumos, travando já a soja 27, dentro das nossas metas que a gente coloca para eles. As nossas metas são metas melhores que a meta, que a média. Então, eles estão comprando, fazendo já margem, construindo margem a partir da compra de insumos, travando essa margem com resultados melhores que as metas dos últimos anos, dos últimos 7, 8 anos que eu estou com eles. Então, são metas boas, tá? Então, estão trabalhando nessas metas. Então, o alerta é comprar bem, trabalhar a trava dessa margem já, e aí trabalhar o eventual excedente, trabalhar com alguma estratégia de hedge. Nos últimos dias, então, que eu comentei para vocês, né, houve um aumento das praças em alta e recentemente você tem aí, até essa terceira, começa a aparecer um pouquinho mais de praça em baixa, as praças em alta caem um pouquinho, os viés de alta começa a reduzir, ele vinha mais alto, começa a aparecer mais estabilidade, não tanto baixa, então isso indica que é um mercado possivelmente se acalmando, né? Então esse viés aqui é um viés de na projeção, né? Então tem mais praça já caminhando na nossa projeção, vocês vão ver que essas projeções estão estáveis. Olhando para os futuros, né? E aí estamos falando da soja agora em julho, né? Em julho 26, quase que uma estabilidade, teve uma oscilaçãozinha aí com os movimentos de dólar e guerra, mas quase que uma estabilidade da soja em dólar. Recentemente tem um pouquinho mais de venda aqui, né? Então, enfim, o Brasil se prejudica de alguma forma com esse acordo, né? Ele traz um pouquinho de pressão para os prêmios, né? Para o Brasil, e a soja americana se beneficia, está mais estável porque ela ganha mercado, né? E os americanos estão aí discutindo o quanto que eles vão liberar de biodiesel, mas a princípio eles vão caminhar para um lado de usar mais biodiesel. Então, vindo aqui para nossa plataforma, né? E olhando um pouquinho soja, algumas coisas aqui. Então, como eu comentei para vocês, não há um potencial, não estamos projetando grande alta, né? Então, estamos aqui olhando aí os próximos dias, uma alta de quanto? De R$ 2, talvez, né? E se você olhar, isso aqui já está caminhando pelo lado de baixo, né? O viés ainda está suavemente alto, mas começando a crescer isso aqui, né?
essa estrutura de na projeção, ou seja, andando, a maioria das praças aqui, olhando para trás, já estão caminhando mais na projeção do que com alta. Então, se a gente for voltar aqui uma semana atrás, né, você vê que já está bem alinhado aqui, praticamente andando em cima da projeção. Aqui tinha mais praças mostrando, caminhando até abaixo da projeção, né, e em relação à semana anterior. E agora, nessa semana, as praças estão indicando que está estabilizando. A estabilidade também começa a crescer aqui. Então, parece que esse mercado está ganhando uma certa estabilidade. Uma dica que eu dei para vocês há 3 meses atrás, aqui em março, né? Deixa eu ver, estou na soja. Eu mostrei isso para vocês na soja. Pegar aqui, algumas praças vinham trazendo uma grande oportunidade. Por exemplo, a Praça Rondonópolis, nós estávamos aqui em março, você olha a projeção era esta, certo? E quando você olha o preço que estava cotado em março, 102, versus futuro, Chicago, menos diferencial de base, 128. Então, daqui para cá, 26% de valorização em apenas 2 meses. É muita grana, né? Então, a gente comentou de quem tinha, procurar buscar as trades ou mesmo fazer uma estratégia junto a futuro, se for o caso, travando dólar e real, porque essa conta está em dólar, está em reais. Então havia um prêmio aqui nessa estrutura. E aí estamos falando, se a gente pegar esse resultado, quanto que ele fechou, o pessoal que ligou e a gente fez negócio, a gente até botou um deságio maior aqui, eu descontei o desvio padrão maior por causa dessa questão do prêmio está muito aberto. Então, nós consideramos 15% de desconto. Isso aqui cai para 120. 120 menos 102 ainda dá 19%. Se você pegar isso aqui hoje, a soja caiu de 143 para 141, ou seja, você ganhou R$ 11 nessa operação, e essa soja saiu de 102 e foi para 107, 108. Né? Então, 11 mais 108, R$ 119. Então, ao invés de fechar 128, fechou a 119, descontando os 15% que a gente descontou, daria os 119. 102 para 119, 19% de prêmio em apenas 2 meses, 10% ao mês. Então, você só consegue enxergar isso quando você tem uma estrutura dessa para você olhar a operação. Quem não olhou, está vendendo aí soja hoje, lá em Rondonópolis, a 108 e não a 119. 8% só de valorização, menos do que 8, enquanto a gente conseguiu 19. Então, valia a pena estocar, botar custo de operação, tudo mais, valia toda essa operação. Então tem que acompanhar e aí monitorar praça a praça aqui, você vê se está na sua praça, está aparecendo oportunidade. Isso aqui monitora full time para você poder ter uma visão clara do que você pode fazer. Então tá aí uma estratégia que eu tive um cliente que adotou e ele ficou bem contente. Ok? Vamos lá. Então, aí, se alguém tiver interesse depois de fazer um teste, acompanhar aí a plataforma. Até a próxima semana aí, está à disposição.